Olá, pessoal! Obrigada por acompanhar o livro até aqui e eu já vou dar continuidade. Mas antes, eu peço para que vocês se inscrevam, deixem o like e compartilhem o conteúdo. 20 de julho. Eu estava escrevendo quando ouvi a voz do Senhor Benedito. Mandei ele entrar. Ele conduziu um senhor do Centro Espírita Divino Mestre, localizado na Rua Oriente, que veio dar cartão para a gente buscar agasalho para as crianças dia 23. Fiquei tão contente que saí da cama com rapidez e expliquei ao senhor o que é que eu escrevo. Ia recomeçar a escrever quando o Adalberto chegou. Veio fazer uma cerca para mim, para evitar a entrada dos nortistas que, por qualquer motivo, vêm aborrecer. Quem trabalhou na cerca foi o Adalberto, o Luiz, hóspede recente da favela, e o José da Dona Rosa. Compraram pinga e eu fiz caipirinha e fiz almoço para eles. Era 1 hora quando eu ia recomeçar a escrever. O senhor Alexandre começou a bater na minha porta e também na sua esposa. A dona Rosa interviu. Ele dava pontapés nos filhos. Quando ele ia enforcar a dona Nena, a dona Rosa pediu socorro. Então o soldado Edson foi pedir ao senhor Alexandre para não bater na sua esposa. Ele não obedeceu e ameaçou o soldado com uma peixeira. O Edson Fernandes deu-lhes uns tapas. O Alexandre avoou que nem balão impelido pelo vento. O soldado Edson mandou-me telefonar para o rádio patrulha. Eu fui avoando. Telefonei e voltei correndo. Quando cheguei na favela, a briga estava quente. O Alexandre xingava as crianças que iam olhar e avançou para o meu filho João. E desacatava o soldado Edson, querendo bater-lhe no rosto, e dizia-lhe: Leva minha mulher para você. Mulher demais e mulher depois que casa é para suportar o marido, e eu não admito soldado dentro da minha casa. Você está interessado na minha mulher? Assim que os favelados me viram, gritaram: Cadê a polícia? E eu respondi: Já telefonei. Em 5 minutos, a rádio patrulha apareceu. Eu e Vera entramos no carro. A Vera começou a sorrir, achando delicioso andar de carro. Quando o povo da alvenaria me viram na rádio patrulha, gritaram: Crime na favela. E corriam na direção da favela. Vi entre as pessoas o meu compadre, José Nogueira. O José Carlos regressou do cinema e eu lhe contei o show do seu Alexandre. Ele disse-me que o Alexandre estava no ponto do bonde. Não acreditei. Será possível que a polícia ia soltar um homem tão turbulento que não respeita as crianças? Como eu já estava prevenida, não assustei quando ouvi a voz do Alexandre discutindo com a mãe do soldado Edson. Eu intervi, porque ela está gestante. Eu saí para procurar o bobo para ter certeza e para retirar o Alexandre de dentro de casa. Mas o Benedito já havia empurrado o Alexandre para fora. Ele entrou no meu barraco e fechou a porta. Estava tão bêbado que não podia parar em pé. Deitamos. Eu estava agitada e nervosa porque queria passar o dia escrevendo. Custei dormir. Eu fiquei cansada de tanto correr para ir chamar a rádio patrulha. Despertei às 4 horas da manhã com a voz do Alexandre que estava maltratando a sua esposa e xingando o soldado Edson. Ele dizia: Aquele negro sujo me bateu, mas ele me paga. Eu me vingo. Quando o Alexandre não parava de falar, eu fui na delegacia. O soldado que estava de plantão disse: Favela é de morte. Disse-me que se o Alexandre continuasse a perturbar para eu voltar às 6 horas. Voltei para a favela. Ele estava na rua, insultando. Resolvi fazer café. Abri a janela e joguei um pouco d'água no Alexandre. Você chamou a rádio patrulha para mim, negra fedida, mas você me paga. 21 de julho. Fui catar papel, estava horrorizada com a cena que o Alexandre representou de madrugada. Catei muitos ferros e pouco papel. Quando eu estava perto da banca de jornal, tropecei e caí. Devido a eu estar muito suja, um homem gritou: É fome! E me deram esmola. Mas eu caí porque estava com sono. Pensei no Alexandre porque ele não precisa pensar no trabalho, porque obriga a esposa a pedir esmola. Ele tem uma filha, a Dica. A menina tem 9 anos. Ela pede esmola de manhã e vai para a escola à tarde. A menina conhece as letras e os números, mas não sabe formar palavras. Quando escreve, ela põe qualquer letra que lhe vem na mente, mistura números com letras. E já faz 2 anos que ela está na escola. Enquanto eu estava na rua, o Alexandre maltratou a mãe do soldado Edson. Quando eu cheguei, ele começou a insultar-me. Negra suja, ordinária, vagabunda e lixeira.
Eu não tenho paciência, lhe xinguei. Joguei-lhe um vidro no rosto. Ele fechou a janela, abriu outra vez. Eu lhe joguei uma escova de lavar casa. Ele fechou a janela. Depois abriu e começou a descompor o soldado Edson. O soldado Edson foi falar com ele. Quando ele viu o soldado, assustou-se e disse: Aquele tapa que você me deu, você vai me pagar. O soldado Edson disse-lhe: Então vamos resolver isto logo. Ajuntou a criançada para presenciar a cena que eu reprovo. Espetáculo impróprio. Enquanto o soldado discutia com Alexandre, eu fui catar pedras. O soldado Edson deu-lhe um tapa no rosto e a criançada deu uma vaia. O Alexandre ficou com medo do soldado, entrou para dentro e fechou a porta. Apagou a luz e não perturbou durante a noite. 22 de julho. Eu fui trabalhar e avisei os vizinhos. Se o Alexandre aborrecer, avise. Saí pensando na minha vida infausta. Já faz 2 semanas que eu não lavo roupa por falta de sabão. As camas estão sujas que dá até nojo. Não fiquei revoltada com a observação do homem desconhecido referindo-se a mim como uma sujeira. Creio que devo andar com umas cartas nas costas. Se estou suja é porque não tenho sabão. Cheguei no frigorífico. Os meninos entraram e cada um ganhou uma salsicha. Quando eu estava catando papel, surgiu o espanhol que faz a limpeza e começou a gritar comigo. Hoje eu estou nervosa e não admito um xingamento de estrangeiro grite comigo. Tem uma espanhola que vai no frigorífico catar carne no lixo e quando vê o espanhol diz: Este não é minha terra, isto é português. E tem uma portuguesa que diz: Esta besta não é de Portugal. E eu, para arrematar, digo: Graças a Deus, ele é brasileiro. 23 de julho. Deixei o leito às 7 horas. Estava indisposta. Graças a Deus o Alexandre sossegou. Esquentei comida para os meninos e comecei a preparar para irmos ao Centro Divino Mestre para ganhar as roupas para as crianças. Quando o povo via as mulheres da favela nas ruas, perguntava se nós íamos no gabinete prestar declarações. Houve um conflito e respondi. E as mulheres sorriam. No Centro Divino Mestre, o senhor Pinheiro nos recebeu sorrindo. Não havia preconceitos nem distinção de classe. Eu ganhei 2 blusas de malha, uma para Vera e outra para o José Carlos. Quando nós íamos para o Centro Espírita Divino Mestre, o João ganhou um pullover. As palavras do senhor Pinheiro reanimou-me. 24 de julho. Como é horrível levantar de manhã e não ter nada para comer. Pensei até em suicidar. Eu suicidando-me é por deficiência de alimentação no estômago e por infelicidade eu amanheci com fome. Os meninos ganharam os pães duros, mas estava recheado com pernas de barata. Joguei fora os tamanhos do café. Pus o único feijão para cozinhar. Peguei a sacola e saí. Levei os meninos. Fui na dona Guilhermina, na rua Carlos de Campos, e pedi para ela um pouco de arroz. Ela deu-me arroz e macarrão. E eu fiquei conversando com seu esposo. Ele deu-me umas garrafas para vender, e eu catei uns ferros. Depois de conseguir algumas coisas para os meninos comer, reanimei-me, acalmei meu espírito. Fui no senhor Manuel vender as garrafas. Ganhei 22 cruzeiros. Comprei 10 de pão e um cafezinho. Cheguei na favela, fiz o almoço e fui lavar as roupas. 3 semanas sem lavar roupas por falta de sabão. As vizinhas ficaram horrorizadas vendo a quantidade de roupa que eu lavei. A dona Geralda, esposa do senhor João da Portuguesa, veio procurar a Fernanda dizendo que havia roubado a sua bacia de roupas. E foi vasculhar a casa da mãe da Fernanda. A Fernanda lhe acompanhou até a sua casa e encontraram a bacia na cozinha. Ela pediu desculpas a Fernanda e deu-lhe uma garrafa de pinga. Quando recebeu a garrafa de pinga, ela ficou tão contente, sorria contemplando a garrafa. Veio elogiando a dona Geralda. Que mulher boa! O rancor da Fernanda desapareceu porque a pinga entrou como intermediário. 25 de julho. Achei o dia bonito e alegre. Fui catando papel. 26 de julho. Eu estava tonta de fome devido ter levantado muito cedo. Fiz mais café. Depois fui lavar as roupas na lagoa, pensando no Departamento Estadual de Saúde que publicou no jornal que aqui na favela do Canindé há 160 casos positivos de doença do caramujo. Mas não deu remédio para os favelados. A mulher que passou o filme com as demonstrações da doença caramujo nos disse que a doença é muito difícil de curar-se. Eu não fiz o exame porque eu não posso comprar os remédios.
Mandei o João ir no senhor Manuel vender os ferros e eu fui catar papel. No lixo do frigorífico tinha muitas linguiças. Catei as melhores para eu fazer uma sopa. Vim pelas ruas catando ferros. Quando cheguei no ponto do bonde, encontrei o José Carlos, que ia na feira catar verduras. O Adalberto veio procurar roupas. Não lhe estendi e não lhe entendi porque ele está ficando muito confiado. Ontem falou pornografia perto da Vera e está aborrecendo-me. O senhor Manuel chegou, deu-me 80 cruzeiros. Eu não quis pegar. Procurei as crianças para tomar banho. Ficaram alegres quando vi o senhor Manuel. Eu disse para o senhor Manuel que ia passar a noite escrevendo. Ele despediu-se e disse: Até outro dia. Nossos olhares se encontraram e eu lhe disse: Vê se não volta mais aqui. Eu já estou velha, não quero homens, quero só os meus filhos. Ele saiu. Ele é muito bom e educado, e bonito. Qualquer mulher há de gostar de ter um homem bonito como ele, agradável no falar. O Frei Luís apareceu e deu aula de catecismo para as crianças. Fizeram uma procissão. Eu não compareci. 27 de julho. Esquentei a comida para os meninos e comecei a escrever. Procurei um lugar para eu escrever sossegada. Mas aqui na favela não tem estes lugares. No sol eu sentia calor. Na sombra eu sentia frio. Eu estava girando com os cadernos na mão quando ouvi vozes alteradas. Fui ver o que era. Percebi que era briga. Vi o Zé Povinho correndo. Briga é um espetáculo que eles não perdem. Eu já estou tão habituada a ver brigas que já não me impressiono mais e que haviam jogado fogo dentro do automóvel do senhor Mário Pelazzi. Queimou a chuteira, as meias e os tapetes do carro. Os meninos viu a fumaça no carro e foi avisá-lo. Ele estava jogando futebol. 28 de julho. Deixei João e levei só a Vera e o José Carlos. Eu estava tão triste, com vontade de suicidar. Hoje em dia, quem nasce e suporta a vida até a morte deve ser considerado herói. O verso preferido era este: Ouço o povo dizer: o Adhemar tem muito dinheiro, não tem dinheiro de enriquecer. Quem é nacional? Quem é brasileiro? Bem, vamos deixar o doutor Adhemar em paz porque ele está com a vida mansa. Não passa fome, não come nas latas de lixo igual aos pobres. Quando eu ia na residência do senhor Adhemar, encontrei um senhor que deu-me este cartão. Edson Marreira Branco. Estava tão bem vestido que atraiu os olhares. Disse-me que pretendia incluir-se na política. E perguntei-lhe: Quais são suas pretensões na política? Quero ficar rico igual ao Adhemar. Fiquei horrorizada. Ninguém mais apresenta amor patriótico. Quando passei no frigorífico, encontrei a dona Maria do José Bento, que disse-me: Se a gente não catar um pouco, vamos acabar ficando loucos. Só Deus sabe de ter nós. E pena de nós, os pobres. Ensinei-lhe a catar os alhos, e eu catei um pouco de carvão. Despedi da dona Maria e segui. Encontrei a dona Nenê, a diretora da escola municipal, professora do meu filho João José. Disse-lhe que ando muito nervosa e que tem hora que eu penso em suicidar. Ela disse para me acalmar. Disse-lhe que tem dia que eu não tenho nada para comer ou para os meus filhos. 30 de julho. Ganhei 30 cruzeiros e passei no sapateiro para ver se os sapatos da Vera estavam prontos, porque ela reclama quando está descalça. Estava pondo ela e calçou o sapato e começou a rir. Fiquei olhando a minha filha sorrir porque eu já sei não sorrir. Encontrei a Rosalina que estava discutindo com o Hélio. Ele não quer que fale, ou quer que ela fale, e a Olga pede esmola. A Rosalina dizia que ela é sozinha e sustenta 3 filhos. É que ela não sabe que o seu filho Celso anda dizendo que quer fugir de casa porque tem nojo dela. Acha que a mãe é muito bárbara e avarenta. Ele diz que queria ser meu filho. Então eu lhe digo: se você fosse meu filho, você era preto, e sendo filho de Rosalina, você é branco. Ele respondeu-me: mas, se eu fosse seu filho, eu não passava fome. A mamãe ganha pão duro e nos obriga a comer os pães duros até acabar. Segui pensando nas desventuras das crianças que desde pequeno lamenta sua condição no mundo. Dizem que a princesa Margarete da Inglaterra tem desgosto de ser princesa. São os dilemas da vida. 31 de julho.
Acendi o fogo e fui buscar água. Mandei o João Carlos buscar 6 de açúcar. O Luís, que fez a cerca para mim, entrou e sentou-se. Eu disse-lhe que eu ia sair e, quando saio, gosto de deixar os meus filhos sozinhos. Eu saí correndo e fui catar papel. Havia poucos papéis nas ruas. Eu já estou aborrecendo de catar papel, porque quando eu chego no depósito com a Cecília, que trabalha lá, ela é muito bruta. Insulta-me e eu finjo não ouvir. Diz que sou fedida. Dia 27, a Cecília não deixou o José Carlos ir no mictório. A Cecília é tão bruta que a sua presença afasta o dono do depósito. Hoje eu não estou nervosa, estou triste, porque eu penso as coisas de um jeito e corre de outro. O Antônio Nascimento, que residia aqui na favela, mudou-se. Ele e a sua companheira. Eles estavam mal colocados aqui na favela. Ninguém apreciava eles aqui na favela, porque ele abandonou os 4 filhos e ela os 3 filhos. 7 crianças sofrendo por causa dos pais. O que ela lucrou deixando o seu esposo e os seus filhos. Largou o homem calçado e pegou o outro descalço. 1º de agosto. A assistência estava chegando. Vinha examinar o português que vende doces. Dia 28 de julho eu fui visitá-lo. Ele queria uma assistência. Aludiram que ele não paga o IAPTC. E não vinham. Quando cheguei na favela, fui visitá-lo. Ela estava gemendo e tinha 2 senhoras portuguesas que lhe visitavam. Perguntei-lhe se estava melhor. Disse-me que não. A portuguesa perguntou-me: "O que a senhora faz?" "Eu cato papel, ferro e nas horas vagas escrevo." Ela disse-me com a voz mais sensata que já ouvi até hoje: "A senhora vai cuidar de sua vida." 2 de agosto. Vesti os meninos que foram para a escola. Eu saí e fui girar para arrancar dinheiro. Passei no frigorífico, peguei uns ossos. As mulheres vasculham lixo procurando carne para comer, e elas dizem que é para os cachorros. Até eu digo que é para os cachorros. 3 de agosto. Hoje os meninos vão comer só pão duro e feijão com farinha. Eu estou com tanto sono que não posso parar de pé. Estou com frio e, graças a Deus, não estamos com fome. Hoje Deus está ajudando-me. Estou indecisa, sem saber o que fazer. Estou andando de um lado para o outro, porque não suporto permanecer num barracão limpo como esta. Casa que não tem lume no fogo não fica triste. As panelas fervendo no fogão também servem de adorno. Enfeitam o lar. Fui na dona Nenê. Ela estava na cozinha. Que espetáculo maravilhoso! Ela estava fazendo frango, carne e macarronada. Ia ralar meio queijo para pôr na macarronada. Ela deu-me polenta com frango. E já faz uns 10 anos que eu não sei o que é isso. Na casa da dona Nenê, o cheiro de comida era tão agradável que as lágrimas emanavam-se dos meus olhos, que eu fiquei com dó dos meus filhos. Eles haviam de gostar daqueles quitutes. Quando cheguei na favela, a Leila e o Arnaldo estavam dando seus espetáculos, e a criançada estava apreciando. Eu estava escrevendo quando a Vera veio avisar-me que estavam dando cartões e que havia muitas pessoas na rua. Fui correndo para ver. Várias pessoas acompanhavam um senhor alto e louro que conduzia um menino de 10 anos pela mão. Ele usava calça cinza claro e paletó azul anil. Passou por mim e deu-me um abraço. Fiquei perplexa com aquele abraço sem apresentação. É a primeira vez que vejo o homem. A cunhada do Coca-Cola disse-me: "Este é o nosso deputado, Dodor Contrini." Quando ele disse deputado federal, pensei: é época de eleições, por isso é que eles estão aqui de volta, todos amáveis. O senhor Contrini veio nos dizer que é candidato nas eleições. Nós da favela não somos favorecidos pelo senhor. Não te conhecemos. 6 de agosto. Fiz café para o João e o José Carlos, que hoje completa 10 anos. E eu apenas posso dar-lhe os parabéns, porque hoje nem sei se vamos comer. 7 de agosto. Deixei o leito às 4 horas. Eu não dormi porque deitei com fome. E quem deita com fome não dorme. Vi o fiscal circulando e falando. Fui ver do que se tratava. Estava procurando o senhor Tibúrcio. Ele faz barracão para vender. Ele pede esmola na rua direita. Ele não precisa e não reside na favela. Ele já construiu 7 barracões e vendeu. O Tibúrcio tem um físico defeituoso e a alma também. Quando João chegou da escola, dei-lhe almoço. Depois fomos na cidade. Fomos a pé porque não tinha dinheiro para pagar a condução. Levei uma sacola e ia catando os ferros que encontrava nas ruas.
Passamos pela rua Cantareira. A velha olhava os queijos e engolia as salivas. A dona Alice contou-me que o Policarpo, nortista que reside aqui na favela, pôs uma preta para residir na sua casa. Disse para a mulher que ela era sua prima, e a mulher é muito boa e aceitou a prima em casa com prazer. E a prima ficou em casa vários dias. A mulher do Policarpo saía e ele ficava com a prima. E em um dia, a dona Maria, ao chegar em casa, encontrou o Policarpo e a prima, no capola. Ela não gostou e brigaram, e o Policarpo saiu de casa com a prima e foi para o descavado. Levou os móveis e deixou só a cama. 8 de agosto. Saí de casa às 8 horas, parei na banca de jornais para ler as notícias principais. A polícia ainda não prendeu o Promessinha, o bandido insensato, porque a sua idade não lhe permite conhecer as regras do bom viver. Promessinha da favela Vila Prudente. Ele comprova o que eu digo, que as favelas não formam caráter. A favela é o quarto de despejo, e as autoridades ignoram que tem o quarto de despejo. Fui lavar as louças. Na lagoa estava a Nália, a Fernanda e a Iracema, que discutiam religião com uma senhora que dizia que a verdadeira religião é o dos crentes. A Fernanda diz que Bíblia não manda ninguém casar-se, que manda crescer e multiplicar. Eu disse para a Fernanda que o Policarpo é crente e tinha várias mulheres. Então a Fernanda disse que o Policarpo não é crente. É quente. Achei graça no trocadilho e sorri. Deu uma gargalhada. E coisa que não discuto a religião. Terminei as roupas e deixei a discussão no auge. Hoje a assistência esteve aqui 2 vezes, porque a Aparecida teve um aborto. A Quita veio no meu barracão reclamar que José Carlos havia jogado bosta no rosto da Marli e que eu devo dar uma educação ao meu filho. 9 de agosto. Deixei o leito furiosa, com vontade de quebrar e destruir tudo, porque eu tinha só feijão e sal. E amanhã é domingo. Fui na sapataria retirar os papéis. Um sapateiro perguntou-me se meu livro é consumista ou comunista. Respondi que é realista. Ele disse-me que não é aconselhável escrever a realidade. Aqui na favela está um reboliço. É que o deputado Francisco Franco deu material para terminar a sede do rubro-negro. Deu as telhas e as camisas, e o povo da favela fala diariamente neste deputado. Vão fazer uma festa para homenageá-lo. 10 de agosto. Dia do papai. Um dia sem graça. 11 de agosto. Eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com a guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. O guarda civil é branco, e há certos brancos que transformam preto em bode expiatório. Que sabe se guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata? Assustei quando ouvi meus filhos gritar. Conheci a voz da Vera. Vim ver o que havia. Era o Joãozinho, filho da Deolinda, que estava com o chicote na mão e atirando pedras nas crianças. Corri e arrebentei-lhe o chicote nas mãos. Senti o cheiro de álcool. Pensei, ele está bêbado porque ele nunca fez isso. Um menino de 9 anos. O padrasto bebe, a mãe bebe e a avó bebe. E ele é quem vai comprar pinga e vem bebendo pelo caminho. Quando chego, a mãe pergunta admirada: Só isto? Como os negociantes são ladrões? 12 de agosto. Deixei o leito às 6h30 e fui buscar água. Estava na fila enorme. E o pior de tudo é a maledicência que é o assunto principal. Tinha uma preta que parece que foi vacinada com agulha de vitrola. Falava do genro que brigava com sua filha. E a dona Clara ouvia porque era a única que lhe dava atenção. Atualmente é difícil para pegar água, porque o povo da favela duplica-se e a torneira é só uma. 13 de agosto. Vieram queixar-se que a Zefa brigou com uma nortista e discutiram. Os calões entraram em ação. Eu só tenho dó das crianças que ouvem os impropérios. A Zefa é mulata, é bonita. É uma pena não saber ler. Só que ela bebe muito. Ela teve 2 filhas e bebia muito. Esquecia de alimentar as crianças e elas morreram. Eu mandei o João levar um bilhete no Circo Irmãos, pedindo se aceitavam-me para cantar. Depois fui lavar as roupas. Eu estava preparando para ir no circo quando ouvi rumores de que o Anselmo havia atirado no João Coque. Eu estava escrevendo, esperando o arroz secar. Guardei o caderno e fiquei girando, procurando o João. Encontrei ele sentado no campo da Portuguesa, segurando as pernas com uma mão e a bola na outra.
Perguntei-lhe se já tinha ido chamar a polícia. Ele disse-me que sim. Queixou-se que a perna estava sem ação. Ele tentou calçar os sapatos e encontrou dificuldades. Dei-lhe os meus chinelos. Os curiosos aglomeraram. Não havia comentários. O povo xingava o Anselmo. Vou contar quem é o Anselmo. Depois relato quem é o João. O Anselmo apareceu aqui em 50 com uma mulher que estava grávida. Quando a mulher deu à luz um menino, ele começou a maltratá-la. Ela estava de dieta e ele lhe espancava e lhe expulsava de casa. Ela chorava tanto que o leite secou. Agora imprecou com o João porque ele está namorando a Iracema. E o barracão da Iracema é perto do barraco do Anselmo. E o João conversa com a noiva perto de casa do Anselmo, que não quer. Deu ordem ao João para ir namorar perto do rio. O João estava na sua casa tomando café quando o Anselmo lhe chamou para conversar. O João disse-lhe que havia chegado do trabalho e não podia atendê-lo. Ia entrando quando o Anselmo lhe atirou. Ele não viu o Anselmo puxar a arma. O Anselmo visava o peito, mas a bala atingiu a perna. O Anselmo fugiu. O povo diz que vai reunir para espancar o Anselmo. O João foi fazer curativo na central e retornou-se. Perguntei-lhe se havia tomado anestesia. Disse-me que tomou só injeção contra teto. E assim é o processo para a delegacia. 14 de agosto. Ditinho, filho da Nema, é um veterano da favela, mas é um pelado. Não aprendeu a ler, não aprendeu um ofício, só aprendeu a beber pinga. A Nena tinha um barracão na Rua do Porto, bem construído, mas o Tibúrcio tapeou a pobre Nena. Trocou os barracões, deu-lhe um mal construído e ficou com o dela. Depois, ele vendeu por 15 mil cruzeiros. Fui até o depósito, ganhei 15 cruzeiros. Passei no sapateiro para mandar ele consertar os sapatos da Vera. Fiquei percorrendo as ruas. Estava nervosa porque estava com pouco dinheiro e amanhã é feriado. Uma senhora que regressava da feira disse-me que era para eu buscar papéis na rua Porto Seguro, no prédio da esquina, 4, andar 44. Subi no elevador, eu e a Vera, mas eu estava com tanto medo que os meninos e os minutos que permaneci dentro do elevador pareciam-me séculos. Quando cheguei no quarto andar, respirei aliviada. Tinha a impressão de que estava saindo de um túmulo. Toquei a campainha. Surgiu a dona da casa e a criada. Ela deu-me um saco de papéis. Os 2 filhos dela conduziam-me no elevador. O elevador, de vez em quando, em vez de descer, subiu mais 2 andares, mas eu estava acompanhada, não tive receio. Fiquei pensando. A gente fala que não tem medo de nada, às vezes tem medo de algo inofensivo. No 6º andar, o senhor que penetrou no elevador olhou-me com repugnância. Já estou familiarizada com estes olhares. Não entristeço. Quis saber o que eu estava fazendo no elevador. Expliquei que a mãe dos meninos havia dado-me os jornais. Era este o motivo da minha presença no elevador. Perguntei-lhe se era médico ou deputado. Disse-me que era senador. O homem estava bem vestido. Eu estava descalça. Não estava em condições de andar no elevador. Pedi ao jornaleiro para ajudar-me a pôr o saco nas costas, que o dia que estivesse limpa eu lhe dava um abraço. Ele sorriu e disse-me: Então já sei que vou morrer sem receber o teu abraço, porque você nunca está limpa. Ele ajudou-me a pôr os papéis na cabeça. Fui na fábrica, depois fui no senhor Rodolfo. Ganhei mais 20 cruzeiros. Depois fiquei cansada. Voltei para casa. Estava tão cansada que não podia ficar de pé. Tinha a impressão que ia morrer. E eu pensava, se eu não morrer, nunca mais hei de trabalhar assim. Eu estava com falta de ar. Ganhei 100 cruzeiros. Fui deitar-me. As pulgas não me deixou em paz. Eu já estou cansada desta vida que levo. 15 de agosto. Eu ia catar esterco para levar na casa do Ivane quando vi um caminhão da rua A parado na porta do Anselmo. A Florenciana e a dona Lourdes vinham avisar o João Coque que o Anselmo ia mudar-se, para ele chamar a polícia. Ele não pode andar porque levou o tiro na perna. Eu fui. Em 5 minutos, a notícia circulou que eu tinha ido telefonar para a polícia para impedir a mudança do Anselmo. Eu cheguei antes da polícia e os favelados, assim que me viram, perguntaram: Cadê a polícia, Carolina? Se eu guardasse todo o dinheiro que já gastei telefonando para a Rádio Patrulha, eu podia comprar 1 quilo de carne. O povo estava esperando o Anselmo aparecer para lhe espancar. Reuniram homens e mulheres para o bate-fundo.
Ouvi dizer que o Anselmo pulou a cerca e saiu pelo fundo. Eu disse que eu queria ser homem, porque assim eu podia quebrar e bater. Então o homem respondeu: eu queria ser mulher, mas só de dia. E todos sorriram. O Lalau e a sogra brigaram. Ela deu-lhe um cabo de tesoura. Ela corria e lhe perseguia. Estavam bêbados. 16 de agosto. Passei na sapataria. O senhor Jacó estava nervoso. Dizia que se viesse o comunismo, ele havia de viver melhor, porque o que fabrica produz, não dá para as despesas. Antigamente, eram os operários que queriam o comunismo. Agora são os patrões. O custo de vida faz o operário perder a simpatia pela democracia. O saco de papéis estava muito pesado e um operário ajudou-me a erguê-lo. Estes dias eu carreguei tanto papel que o meu ombro esquerdo está ferido. Quando eu passei na Avenida Tiradentes, uns operários da fábrica saíram e disseram-me: Carolina, já que você gosta de escrever, instiga o povo para adotar outro regime. Um operário perguntou-me: é verdade que você come o que encontra no lixo? O custo de vida nos obriga a não ter nojo de nada. Temos que imitar os animais. 17 de agosto. Quando eu fui almoçar, fiquei nervosa porque não tinha mistura. Comecei a ficar nervosa. Vi um jornal que o retrato da deputada Conceição da Costa Neves rasguei e pus no fogo. Nas épocas eleitorais, ela diz que luta por nós. 18 de agosto. Às segundas-feiras eu não gosto de perder. Saio cedo porque encontra-se muitas coisas no lixo. Saí com a Vera. Eu tenho tanto dó da minha filha. Fui na dona Julieta, peguei papel. Ganhei 55 cruzeiros. O que é que se compra com 55 cruzeiros? Fiquei nervosa. Quando cheguei em casa, deitei porque eu catei uns 30 quilos de ferros e latas. E conduzi na cabeça. Depois que eu descansei, fui na Rosalina pedir o carrinho para levar os ferros no depósito. Ela emprestou-me e eu carreguei o carrinho. Eu estava com tanto frio, fui recebida com alegria pelo senhor Manuel. Pesamos o material e eu recebi 191 cruzeiros. Passei na padaria Guiné e comprei um guaraná e bananas. Pus a Vera no carrinho. Quando cheguei na favela, estava moída. O João disse-me: já que a senhora tem dinheiro, podia mandar arrancar o meu dente porque está doendo. Mandei ele vestir-se e lavar os pés. Eu ia sair suja. Depois pensei: é melhor trocar-me. Troquei-me. Saí às pressas. Quando eu ia na rua Felisberto de Carvalho, ouvi dizer que havia briga. Fui ver. Era a Meire, a Pitia e o Valdemar e o Amorim. O português tripeiro já havia terminado a venda dos miúdos e ia para casa. Ele conhece a Meire e parou para conversar. Surgiu o Valdemar e lhe pediu a bicicleta para dar umas voltas, e o português respondeu: quer bicicleta? Compra. E assim começou a troca de insultos. O Valdemar está habituado a dar nos favelados. Deu um tapa no português. O português deu um soco no Valdemar e jogou-lhe no chão. O Armin foi a favor do Valdemar e jogou um tijolo no rosto do português, que caiu, e a carteira caiu-lhe do bolso. Quando as faveladas viram a carteira, ficaram loucas e avançaram todos ao mesmo tempo para pegar a carteira. Quando cheguei perto da Ana, do Tibúrcio, perguntei o que houve, e ela começou a explicar-me. E a Isabel sorria e dizia: parecia chuva de dinheiro. Eu corri e passei perto do Valdemar e do Armin, que estavam sorrindo como se tivessem praticado um ato nobre. De longe, eu vi o português que estava cheio de sangue, e o Valdemar disse: não foi nada, dona Carolina. Eu disse para o Amorim: dá o dinheiro do português. E ele respondeu-me: eu não sei de nada. Quando eu cheguei perto do português, a Meire estava lhe entregando a carteira, e o português dizia: está faltando dinheiro. Tinha uma moça branca perto da Meire que lhe chamava: vamos, Meire. O português deu um pouco de carne para a Meire, era um coração. Fui levar o João no dentista. Vi uma placa na rua Itaqui. 2 dentista, Dr. Paulo de Oliveira Porto. Toquei a campainha e entrei. Uma senhora veio atender-me. Eu sentei para esperar, mas estava aflita por causa dos filhos que havia ficado sozinho. O Dr. Paulo veio atender e eu disse-lhe para ele que o dentista já está muito perto da favela e queria que extraísse um dente do meu filho João. O João sentou-se na cadeira. Quanto é, doutor? 100 cruzeiros. Achei o preço exagerado, mas ele já estava sentado na cadeira. Abri a bolsa e sentei. E comecei a contar as notas de 5, separei 20 notas de 5.
19 de agosto. Eu não dormi. Saí do leito nervosa. Fui carregar água. O soldado Flauzino disse-me que a C era amante do pai, que ela havia dito que ia com o pai e ganhava 50 cruzeiros. Eu contei na torneira e as mulheres disseram que havia desconfiado. Dia a dia, a vida dos favelados piora com a fila de água. A Vera estava alegre porque eu comprei uma alcaparta para ela. De manhã, ela havia chorado porque estava com os sapatos furados. 20 de agosto. Saí e fui catar papel. Não conversei com ninguém. Encontrei o fiscal da prefeitura que brinca com a Vera dizendo que ela é sua namorada. E deu-lhe um cruzeiro e pediu-lhe um abraço. Penetrou um espinho no meu pé e eu parei para retirá-lo. Depois amarrei um pano no pé. Catei uns tomates e vim para casa. Agora eu estou disposta. Parece que trocaram as peças do meu corpo. Só a minha alma está triste. Cheguei no ponto final do Canindé. Passei na Coab para comprar arroz, o mais barato, que já está velho e com gosto de terra. 21 de agosto. Fiz café e mandei os filhos entrar-se e lavar-se para ir na escola. Depois saí e fui catar papel. Passei no frigorífico e a Vera foi pedir salsicha. Ganhei só 55 cruzeiros. Depois voltei e fiquei pensando na minha vida. O Brasil é predominado pelos brancos. Em muitas coisas eles precisam dos pretos e os pretos precisam deles. Quando eu estava preparando para fazer a janta, ouvi a voz da Joana que pediu mialho. Dei-lhe 5 cabeças. Depois fui fazer o jantar e não tinha sal. Ela deu-me um pouco. 22 de agosto. Deixei o leito às 5 horas e fui carregar a água. A fila já estava enorme. Eu tinha só 4 cruzeiros e 1 litro. Fui no senhor Eduardo, ele ficou com 1 litro e os 4 cruzeiros e deu-me um pão. Eu achei pequeno, mas o dinheiro era pouco. Fiz café e preparei os filhos para ir à escola. Fui catando papel, catei as toupas para vender. Passei numa casa da Avenida Tiradentes e levei 50 quilos de papel em uma senhora que deu-me para vender para ela. Levei na cabeça e vendi. Deu 100 cruzeiros. Ela ficou alegre. Tem dia que eu invejo a vida das aves. Eu ando tão nervosa que estou com medo de ficar louca. 23 de agosto. Hoje não tem aula porque é dia de reunião dos pais e das professoras. Eu pretendo ir. Saí e levei os 3 filhos. Hoje eles estão distintos, não estão brigando. Até eu estou mais calma, noto transformação em mim. Passei no frigorífico para pegar os ossos. No início eles nos davam linguiça, agora nos dá só os ossos. Eu fico horrorizada vendo a paciência da mulher pobre que contenta com qualquer coisa. As crianças ficam contentes porque ganham salsicha. Eu segui e fui para o depósito. Encontrei umas latas, ocultei no mato. Quando eu atravessava a linha do trem, olhei para ver se surgia algum trem e vi a dona Armanda. Perguntei-lhe se o seu filho Aldo havia deixado o caderno para mim. Havia tanto papel nas ruas que ganhei 100 cruzeiros. Comprei sanduíche para os filhos. Eles gostam de andar comigo porque compro algo para eles comer. A mãe está sempre pensando que os filhos estão com fome. Lavei as louças e varri o barraco. Depois fui deitar. Escrevi um pouco, senti sono, dormi. Acordei várias vezes na noite, com as pulgas que penetram nas nossas casas sem convite. 24 de agosto. Fui lavar roupas. O sabão era pouco. A dona Dolores deu-me uns pedaços. Eu comecei a sentir tonturas porque estava com fome. Fui na Chica. Ela disse-me que o Policarpo veio brigar com a esposa dele porque ela deu parte dele no juiz. A Dorsa disse-me que o peixeiro, que o Amorim e o Valdemar já assaltaram, jogou um saco no rosto do Valdemar e, enquanto ele procurava livrar-se do saco, ele lhe arrebentou e arrebatou o porrete das mãos e vibrou-lhe em umas cacetadas, e eles correram. O João e o José Carlos foram no cinema da igreja do Pare. Hoje eu estou indisposta. Lavei as roupas de qualquer jeito porque não sei se de manhã eu amanheço doente. Não sei qual é o desgraçado que entra no barracão para roubar, porque sumiu a minha machadinha. 25 de agosto. Fui buscar água e fiz café. Não comprei pão, não tinha dinheiro. Eu ia levar os filhos. Vi uma menina que ia para a aula. Perguntei-lhe se ia ter aula. Disse-me que sim. Eu vesti o José Carlos e o João, e ele foi do jeito que estava. Prometi levar-lhe um lanche e saí com a Vera. Não havia papéis nas ruas porque apareceu outro homem para catar. Achei ferros e metais. 26 de agosto. Cheguei na favela e esquentei a comida. Estava indisposta. Almocei e deitei. Adormeci.
Que sono gostoso! Sem sonho, sem pesadelos. Despertei com a voz da baiana que estava xingando os meus filhos e jogando pedras nas crianças. Aqui na favela ninguém lhe dá confiança porque ela briga por causa de criança. Fui falar com a dona Alice, que estou muito triste. Ela disse-me que a Petita estava brigando com o senhor e disse-lhe que a mãe dele é pior do que a galinha. O homem deu parte e a polícia veio procurá-la. E ela fugiu. 27 de agosto. A dona Irene deu-me jornais. Vendi, ganhei 30 cruzeiros. Vendi os jornais para uma professora. Ganhei 40 cruzeiros. Ela deu-me 20. Eu ganhei mais 5. Fiquei com 55. Passei na fábrica para catar uns tomates. Cheguei em casa e pedi o carrinho da Rosalina emprestado e fui buscar a madeira para fazer o chiqueiro. Levei a Vera e o José Carlos. Depois fiquei vagabundando. Depois que eu trabalho e ganho dinheiro para os meus filhos, vou descansar. É um descanso justo. 28 de agosto. Fui carregar a água. Que fila! Quando eu vejo a fila das latas, fico desanimada de viver. Deixei as latas na fila e vim fazer café. Despertei o João. Ele atribuiu-lhe e foi comprar pão. Eu lavei as louças e desinfetei o José Carlos. Troquei-lhe dele café. Eles foram para a escola. Eu fui buscar água. Havia aquarelas, que por causa de umas passas na frente das outras. 30 de agosto. Passei no frigorífico, ganhei ossos. Cheguei no depósito, ganhei 10 cruzeiros. Depois circulei pela rua Porto Seguro. Encontrei com aquele moço louro, alto e bonito. O tipo de homem que as mulheres gostam de abraçar. Ele trabalha no transporte. Ele parece com Nelson Ed. Ele parou para cumprimentar-me. Fui no senhor Eduardo comprar querosene, óleo e tinta para escrever. Quando eu pedi o tinteiro, um homem que estava perto perguntou-me se eu sabia ler. Disse-lhe que sim. Ele pegou o lápis e escreveu: A senhora é casada? Se não for, quer dormir comigo? Eu li e entreguei-lhe, sem dizer nada. 31 de agosto. Dizem que vai ter baile por causa do batizado da menina da Leila. Então, estão cantando e bebendo. 1º de setembro. Eu fui na feira, comprei uma laranja. Cheguei em casa e a Vera estava no quintal. Dei-lhe uma sova. 2 de setembro. Acendi o fogo e esquentei a comida para os filhos porque não tinha dinheiro para comprar pão. Troquei os filhos que foram para a escola e eu saí com a Vera. Quase fiquei louca porque havia pouco papel na rua. Agora até os lixeiros avançam no que os catadores de papéis podem pegar. Eles são egoístas. Na rua Paulino Guimarães tem um depósito de ferro. Todos os dias eles põem o lixo na rua. E lixo tem muito ferro. Eu catava os ferros para vender. Agora, o carro que faz a coleta, antes de iniciar a coleta, vem na rua Paulino Guimarães e pega o lixo e põe no carro. Nojentos, egoístas. Ele já tem emprego, tem hospital, farmácia, médicos e ainda vende do ferro velho tudo o que encontra no lixo. Podia deixar os ferros para mim. Passei a tarde arranjando as latas. Depois fui na Bela Vista buscar um caixote. Quando eu passava perto do frigorífico, o caminhão de ossos estava estacionado. Pedi uns ossos para o motorista. Ele deu-me um que eu escolhi. Tinha muita gordura. Fiz a sopa e comecei a escrever. A noite surgiu. O João jantou-se e deitou-se. Pôs a Vera no berço. O José Carlos estava na rua com medo de apanhar porque ele é muito porco. Sujou a camisa de barro. Eu fiz um chiqueiro e vou pôr ele morando com o porco. Onde se dá bem. A Pitoca passou na rua convidando o povo para ir ver o cineminha. Chamou o João. Eu disse que ele já estava dormindo. Fui ver o cineminha. Era desenho da igreja. No Playboy, que o Ademar pôs aqui para as crianças, à noite são os marmanjos que brincam. O bobo fazia tanto barulho que deturpava o espetáculo. Os favelados pisavam e pisam nos fios elétricos que ligam a máquina, e a máquina desligava. Os próprios favelados falam que favelado não tem educação. Pensei, vou escrever. Quando eu voltava, encontrei com o Paulo, que vive com a dona Aurora. Ela tem uma filha mulata, Clara. Ela diz que a filha é filha do Paulo, mas as feições não condiz. Eu dormi e tive um sonho maravilhoso. Sonhei que eu era um anjo. Meu vestido era amplo, mangas longas cor-de-rosa. Eu ia da terra para o céu e pegava as estrelas na mão para contemplá-las. Conversar com as estrelas. Elas organizaram um espetáculo para homenagear-me. Dançavam ao meu redor e formavam um riso único. Quando despertei, pensei: eu sou tão pobre,
Não posso ir no espetáculo, por isso Deus envia-me estes sonhos deslumbrantes para minha alma dolorida. Ao Deus que me protege, envio os meus agradecimentos. 3 de setembro. Ontem comemos mal e hoje pior. 8 de setembro. Hoje eu estou alegre, estou rindo sem motivo, estou cantando. Quando eu canto, eu componho os versos. Eu canto até aborrecer da canção. Hoje eu fiz uma canção. Te mandaram uma macumba, e eu já sei quem mandou. Foi a Mariazinha, aquela que você amou. Ela disse que te amava, você não acreditou. 9 de setembro. Não houve aula porque o presidente da Itália vai chegar em São Paulo. Não saí porque está chovendo. Passei o dia escrevendo e à tarde fiz uma sopa de feijão com arroz. 14 de setembro. Hoje é dia da Páscoa de Moisés, o Deus dos judeus, que libertou os judeus até hoje. O preto é perseguido porque a sua pele é da cor da noite, e o judeu porque é inteligente. Moisés, quando via os judeus descalços e rotos, orava, pedindo a Deus para dar-lhe conforto e riquezas. É por isso que os judeus quase todos são ricos. Já nós, pretos, não tivemos um profeta para orar por nós. 18 de setembro. Hoje eu estou alegre. Eu estou procurando aprender a viver com o espírito calmo. Acho que é porque estes dias eu tinha ido o que comer. Quando ouvi os empregados da fábrica, olhei os letreiros que eles trazem nas costas e escrevi estes versos. Alguns homens em São Paulo andam todos carimbados. Traz um letreiro nas costas dizendo onde é empregado. 19 de setembro. No frigorífico, eles não põem mais lixo na rua por causa das mulheres que catavam carne podre para comer. 20 de setembro. Fui no empório, levei 44 cruzeiros. Comprei 1 quilo de açúcar, 1 de feijão e 2 de ovos. Sobrou 2 cruzeiros. Uma senhora que fez compra gastou 43 cruzeiros. E o senhor Eduardo disse: nos gastos quase que vocês empataram. Eu disse: ela é branca, tem dinheiro para gastar mais. E ela disse-me: a cor não influi. Então começamos a falar sobre o preconceito. Ela disse-me que nos Estados Unidos eles não querem negros nas escolas. Fico pensando, os norte-americanos são considerados mais civilizados do mundo e ainda não convenceram que preterir o preto é o mesmo que preterir o sol. O homem não pode lutar com os produtos da natureza. Deus criou todas as raças na mesma época. Se criasse os negros depois dos brancos, aí os brancos podiam revoltar-se. 23 de setembro. Fui na dona Julita. Ela deu-me comida. Ela está nervosa porque o senhor João está doente. Ele disse que não odeia o que lhe lesaram, que ele fica falando e ficando falando de pobre, ficou muitas nobrezas nas pobrezas. Percebi que entre os ricos há sempre uma advertência e uma divergência por questões de dinheiro. Não posso esclarecer essas questões porque sou pobre como o rato. 25 de setembro. Não dormi por estar exausta. Passei até aqui a morrer. Eu tenho a impressão que estou num deserto. Tem hora que eu odeio o repórter Audálio Dantas. Se ele não prendesse o meu livro, eu enviava os manuscritos para os Estados Unidos e já estava sossegada. Levantei-me 2 vezes para matar os pernilongos. Quando eu estava conversando com a Chica, a companheira do Policarpo, chamou-me. Eu não fui. Ela dirigiu-se para o interior de sua casa e voltou com uma intimação e entregou-me, para eu ir no gabinete de investigação amanhã, dia 26, e levar o João. É que no dia 8 de julho, em 58, ela disse-me que o meu filho João, de 11 anos, havia tentado violentar a sua filha. Eu não vi porque eu não estava trabalhando, e ela não apresentou testemunha. 26 de setembro. Preparei o almoço para os filhos. Eles chegaram da escola, almoçaram e eu troquei-me e fui no gabinete. Levei os filhos. No gabinete resolveram alugar um automóvel para nos conduzir até a rua Adisdrubal de Nascimento. Nós éramos 7 pessoas no carro. Quando eu me ver uma jovem que nos acompanhava. Ela disse-me que faz 1 ano que a sua mãe faleceu, que o seu pai lhe dirige uns olhares e que lhe apavora, e que ela tem medo de ficar com ele em casa. Chegamos na rua Asdrubal do Nascimento. Eu fui falar com uma senhora que queria saber o que ocorria com o João.
Ela perguntou ao João se ele sabia o que era fazer porcaria. Ele disse que sabia. E se ele havia feito porcaria na menina. Ele disse que não. A funcionária que interrogava parou de escrever e leu os papéis. Ela prosseguiu seu interrogatório. Usava o calão com o menino e as perguntas obscenas, querendo que o menino descrevesse e relatasse os prazeres sexuais. Achei o interrogatório horroroso. A Vera e o José Carlos ficaram perto para ouvir o que a mulher dizia. Quando a funcionária falava, eu tinha a impressão que ela estava na favela. 30 de setembro. Eu estou à espera do oficial de justiça, senhor Feliciano Godoy. Ele deu-me umas intimações para distribuir aqui na favela. A Isabel não foi, porque quem bebe não obedece. Ela fez as pazes com o genro dela. Para ela, hoje é dia de amor. 3 de outubro. Deixei o leito às 5 horas porque quero votar. Nas ruas, só se vê cédulas pelo chão. Fico pensando nos desperdícios em que as eleições acarretam no Brasil. Eu achei mais difícil votar do que tirar o título. E havia fila. A Vera começou a chorar, dizendo que estava com fome. O presidente da mesa disse-me que nas eleições não pode levar crianças. Respondi que não tinha com quem deixá-la. 4 de outubro. Eu deixei o leito indisposto porque eu não dormi. O vizinho é ademarista, roxo, e passou a noite com o rádio ligado. Passei no frigorífico para pegar ossos. Graças às eleições, havia muito papel na rua. Os rádios estão transmitindo os resultados eleitorais. As urnas favorecem o senhor Carvalho Pinto. 7 de outubro. Morreu um menino aqui na favela. Tinha 2 meses. Se viesse, ia passar fome. 12 de outubro. Havia briga aqui na favela porque o homem que está tomando conta da luz quer 30 cruzeiros por bico. A conta da água atinge só 1.100 e ele quer cobrar 25 de cada barracão. Já faz tanto tempo que eu estou no mundo que eu estou enjoando de viver. Também, com a fome que eu passo, quem é que pode viver contente? 16 de outubro. Vocês já sabem que eu vou carregar água todos os dias. Agora eu vou modificar o início da narrativa diurna, isto é, o que ocorreu comigo durante o dia. 17 de outubro. Eu fiz os meus deveres e saí com a Vera. Fui na dona Julita buscar a cama que ela deu-me. Ela está mais alegre porque o seu esposo está melhorando. Enquanto eu estava conversando com a dona Julita, dentro de casa, 2 meninos carregaram a cama. Corri e alcancei os meninos e tomei a cama. Levei a cama e fui vender para um judeu que compra móveis usados. Ele examinou a cama e disse: Eu dá 20. É pouco, a cama vale mais. Eu dá 25. É pouco, a cama vale mais. Eu dá 30. É pouco, a cama vale mais. Eu dá 35. É pouco, a cama vale mais. Eu dá 40. Mas não dá. Eu já estava começando a ficar nervosa com o nosso diálogo. Ele deu 40 e eu fui embora e parei no portão para observar a Vera, que queria mais dinheiro, e dizia: Se o senhor não dá mais dinheiro, eu levo a cama. O judeu deu um tapa no rosto da Vera e ela começou a chorar. Ele disse-me: A senhora dá um cruzeiro para ela, porque eu não tenho trocado. Depois que eu jantei, fiquei indisposta e fui deitar. Sonhei. No sonho, eu estava alegre. 22 de outubro. O Orlando veio cobrar a água, 25 cruzeiros. Ele disse-me que não admite atraso com ele. Dei o jantar aos filhos. Eles foram deitar-se e eu fui escrever. Não podia escrever sossegada com as cenas amorosas que se desenrolavam dentro e perto do meu barracão. Passei um dia. Pensei que iriam quebrar a cabeça. Fiquei horrorizada porque a mulher que estava com o Lalau é casada. E pensei, que mulher suja e ordinária. Homem por homem, 1000 vezes o esposo. Creio que um homem só chega para uma mulher. Uma mulher que casou-se. Precisa ser normal. Esta história das milhares trocar-se de homens como se estivesse trocando de roupa é muito feio. Agora, uma mulher livre que não tem compromissos pode imitar o baralho, passar de mão em mão. 23 de outubro. O Orlando vivia fazendo biscate. Agora que passou a ser encarregado da luz e da água, deixou de trabalhar. De manhã ele senta lá na torneira e fica dando palpites. Eu penso, ele perde, porque a língua das mulheres da favela é de amargar. Não é de ossos, mas quebra ossos. Até o Lacerda perde para as mulheres da favela.
24 de outubro. Eu fiz café e mandei o José Carlos comprar 7 cruzeiros de pão. Dei-lhe uma cédula de 5 e uma de 2. O dinheiro que está circulando no país. Fiquei nervosa porque completei e contemplei o dinheiro de alumínio. O dinheiro devia ter mais valor que os gêneros. E, no entanto, os gêneros têm mais valor que o dinheiro. Tenho nojo, tenho pavor, do dinheiro de alumínio, o dinheiro sem valor, dinheiro do Juscelino. Eu descansei, fiz a sopa de lentilha com arroz e carne. Mandei o João comprar meio quilo de açúcar. O burro comprou arroz. Ele passa o dia lendo gibi e não presta atenção em nada. Vive pensando que é um homem invisível, mandrake e outras porcarias. 25 de outubro. A favela hoje está em festa. Vai ter uma procissão. Os padres enviaram uma imagem de Nossa Senhora. Quem quer, a imagem permanece 15 dias em cada barracão. Hoje estão rezando o terço na praça. A procissão vai até o ponto do bonde. No barracão da Chica estão dançando. 28 de outubro. A dona I separou-se do esposo e está morando com a Zefa. O esposo dela encontrou ela com o primo. Agora ela veio comercializar o seu corpo na presença do esposo. Eu penso, a mulher que separa-se do esposo não deve prostituir-se, deve procurar um emprego. A prostituição é a derrota moral de uma mulher. É como um edifício que desaba. Mas tem mulher que não quer ser só de um homem, quer ser dois homens. E uma única dama dançando quadrilha com vários homens. Sai nos braços de um, vai para os braços de outro. A dona Maria Preta trouxe a filha para eu desinfetá-la. Ela está com boqueira. 29 de outubro. Deixei o leito às 6 horas. Fiquei nervosa porque não comi. Passei a noite consertando o telhado por causa das goteiras. Consertava de um lado, pingava de outro. Quando chove, eu fico quase louca porque não posso ir catar papel. Eu sinto muito frio, costumo vestir 3 paletó, e tem pessoas que me vê nas ruas e diz: como você engordou? Já se foi o tempo em que a gente engordava. A mulher do Zé Baiano, primo do Ramiro, contou-me e pediu-me para eu não dizer nada a ninguém que o José lhe expulsou de casa, que já faz 20 dias que eles não falam. Eu disse para ela fazer as pazes, que o José é muito bom. 30 de outubro. Saí com a Vera. Notei a normalidade porque a polícia está nas ruas. Fui conversar com o servidor municipal. Ele queixou-se que pagou 5 cruzeiros de ônibus. Eu segui, olhando as paulistas circular pelas ruas com a fisionomia triste. Não vi ninguém sorrir. Hoje pode denominar-se o dia da tristeza. Eu comecei a fazer as contas, quanto levar os filhos na cidade, quanto eu vou gastar de bonde. 3 filhos e eu, 24 cruzeiros ida e volta. Pensei no arroz a 30 o quilo. Uma senhora chamou-me para dar-me papéis. Disse-lhe que, devido ao aumento da condução, a polícia estava nas ruas. Ela ficou triste. Percebi que a notícia do aumento entristece todos. Ela disse-me: eles gastam nas eleições e depois aumentam qualquer coisa. O Auro perdeu, aumentou a carne. O Ademar perdeu, aumentou as passagens. Um pouquinho de cada um. Eles vão recuperando o que gastam. Quem paga as despesas das eleições é o povo. 31 de outubro. Fui carregar a água. Que bom, não tem fila, porque está chovendo. Vi as mulheres da favela agitadas e falando. Perguntei o que havia. Disseram que o Orlando Lopes, o atual dono da Luz, havia espancado a Zefa e que ela deu parte e ele foi preso. Perguntei para o general se era verdade e ele afirmou que sim. A nena disse que o Orlando bateu na Zefa para valer. Eu fui catar papel. A Vera passou no frigorífico para pedir salsicha. Ganhei 106 cruzeiros. A Vera ganhou 6 cruzeiros porque ela entrou no bar para pedir água e pensaram que ela estava pedindo esmola. O povo está dizendo que o doutor Ademar elevou as passagens para vingar do povo porque lhe preteriram nas urnas. Quando cheguei em casa, os filhos já estavam em casa. Esquentei a comida, era pouca, e eles ficaram com fome. Nos bondes que circulam vai um policial, e nos ônibus também. O povo não sabe revoltar-se. Deviam ir no Palácio do Ibirapuera e na Assembleia e dar uma surra nestes políticos alinhavados que não sabem administrar o país. Eu estou triste porque não tenho nada para comer. Não sei como havemos de fazer. Se a gente trabalha, passa fome. Se não trabalha, passa fome também. Várias pessoas estão dizendo que precisamos matar o Dr. Ademar, que ele está prejudicando o país. Quem viaja 4 vezes de ônibus contribui com 600 cruzeiros. Desse jeito,
Ninguém mais pode. De manhã, quando eu ia saindo, o Orlando e o Joaquim Paraíba vinham voltando da prisão.